Muito bem. Essa é a 13ª conferência do nosso congresso virtual, intitulada O Complexo Fenômeno do Gnosticismo no Cristianismo das Origens, do professor Dr. Marcos Augusto Ferreira Nobre, e eu vou apresentar agora, lendo seu extenso e admirável currículo. O professor Marcos Augusto possui doutorado em Teologia e Ciências Patrísticas pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, em 2015, mestrado em Teologia e Ciências Patrísticas pela mesma universidade, em 2004, graduação em Teologia pela Universidade de Santo Tomás de Aquino de Roma, graduação em Filosofia pela Universidade Urbaniana de Roma, em 1997. Atualmente é professor tempo integral e pró-reitor de graduação e extensão no Centro Universitário Católica de Quixadá, aqui no Ceará. É juiz eclesiástico do Tribunal Eclesiástico Regional de Apelação do Ceará. Tem experiência na docência, em nível de graduação em teologia, com ênfase em teologia patrística, teologia trinitária, escatologia, pneumatologia, cultura religiosa e antropologia filosófica. Tem experiência na docência superior em nível de especialização, logoterapia e religiosidade. Atuou na área de desenvolvimento social nos seguintes temas: cuidados com a água, valor da pessoa humana, bens relacionais e cultura local. Foi coordenador de extensão e pesquisa, atuou de março de 2007 a setembro de 2011 na área de avaliação institucional, com ênfase nos aspectos qualitativos e legais para autorização e reconhecimento de cursos da Faculdade Católica Rainha do Sertão, junto ao MEC, dominando a utilização do sistema Sapiens e EMEC. Foi coordenador da Comissão Própria de Avaliação, membro do Conselho de Ética, pesquisador institucional, coordenador do curso de especialização em logoterapia da Faculdade Católica Rainha do Sertão. Dentre muitas outras coisas, traduz para o português e para o italiano do inglês, do italiano, do francês, do espanhol e do alemão. Já foi nosso professor, nosso professor de hebraico e também nosso professor de grego, bíblico. Ele desenvolve um grupo de pesquisa nesta área. Ou seja, o professor também cozinha, lava, passa, agora, né? e muito mais coisas. Muito tempo que eu faço isso. Faz muito tempo. Para sintetizar, hoje ele é meu chefe, né? Então eu estou com os turíbulos acesos aqui, enquanto a conferência começa. Professor, é uma alegria tê-lo conosco. Nosso protocolo do congresso é o seguinte: o conferencista tem de 45 minutos a 1 hora para a sua exposição. Os participantes, os espectadores, vão me mandando as perguntas lá pelo fim da sua conferência, eu vou instigá-los pelo chat, e eu vou lhe mandando as perguntas numeradas pelo WhatsApp, para facilitar a sua leitura. Certo? Então, quando fechar, mas eu vou fechar 1 hora no máximo, o senhor tem de 15 a 20 minutos para as respostas dos questionamentos. As perguntas, em geral, são 5, 6, dependendo da extensão de cada uma delas. Nós já somos aqui mais de 104 pessoas online, de diversas partes do Brasil. Nós agradecemos o seu sim, e é uma alegria tê-lo conosco nessa manhã. Com o senhor, a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. É uma grande alegria, né, fazer parte desse evento, né, um evento tão importante e tão necessário numa época como essa, onde, né, nós precisamos muito manter a cabeça no lugar e continuar refletindo, e também a oportunidade, né, de poder compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho na parte de pesquisa. Esse é um trabalho que eu fiz na minha área do doutorado, né, e publiquei um livro, né, que toca, não é exatamente o assunto de hoje, né, esse é o livro. Eu investiguei Paulo, né, e a utilização de 1 Coríntios 15 no cristianismo dos 3 primeiros séculos. E aí eu, estudando o cristianismo dos 3 primeiros séculos, me deparei com o gnosticismo. Eu já tinha fugido do gnosticismo durante o mestrado, eu estudei Teófilo de Antioquia, né?
Teófilo nunca atacou, nunca foi direto, né, contra o gnosticismo. Os problemas dele eram outros. Teófilo de Antioquia é um bispo do segundo século, né, de 180, escreveu em 180. Mas quando eu fui para o doutorado, sempre estudando Teófilo de Antioquia, me concentrei sobre a utilização de 1 Coríntios 15 e me perguntava por que ele, pela primeira vez, teria aprofundado essa investigação sobre 1 Coríntios 15, né? Ou teria utilizado de maneira mais ampla, e principalmente por que até então o cristianismo não utilizou. E descobri que o gnosticismo tinha utilizado bastante 1 Coríntios 15. Então, eu resolvi enfrentar o gnosticismo, né, no meu doutorado, e me concentrei bastante, porque descobri muita coisa, principalmente nos escritos coptas, né, que sobreviveram. Então, a palestra de hoje é focada em apresentar um pouco esse gnosticismo, o que é esse gnosticismo, que é uma coisa que muitas vezes assusta um pouco, assustou a mim e né, deve ter assustado a muitos, mas ao mesmo tempo também traz muita curiosidade. E mais do que nunca nós sabemos que é muito importante estudá-lo para o conhecimento das fontes antigas. Então, eu vou ler, né, porque também vai ficar mais objetivo, né, dentro do tempo que nós temos. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para poder colocar a apresentação. Assim vocês não ficam olhando só para mim e fica mais fácil de se concentrar, né? Eu acho que deu certo aí, né? Todo mundo vendo? Ainda não começou a aparecer. Ainda não? Nada? Não. Ainda não. E apareceu. Para mim não apareceu ainda. Já apareceu? Para mim não apareceu, mas não tem problema. Sabe qual é o problema? Você deve estar fixando no meu rosto. Para mim já está aparecendo. Clica duas. Então, em vez de clicar no meu rosto, clique na apresentação. Porque aqui Perfeito. Tá certo. Ótimo. Então, apareceu agora. Apresentação mais interessante do que o meu rosto. Eu não sou feio assim, mas a apresentação vai ser mais interessante. Então, o complexo fenômeno do gnosticismo no cristianismo das origens, né, é o que nós vamos tratar hoje. É preciso diferenciar gnosis, gnosticó e gnosticismo. Gnosis se refere a um conhecimento aprofundado, reservado a iniciados intelectuais e espirituais, em contraposição aos simples, aos cristãos em geral, ou mesmo às autoridades da igreja, conforme o caso. O termo gnosis não tem utilização exclusivamente heterodoxa, chegando a ser utilizado por Clemente de Alexandria em sentido técnico para indicar o mais alto conhecimento cristão em contraposição aos excessos dos gnósticos. Gnosticoi foi amplamente utilizado pelos antigos para indicar grupos de pessoas que atribuíam a si um conhecimento reservado, especial para iniciados. O termo gnosticismo, por sua vez, surgiu em época moderna e foi consagrado pelos estudiosos para especificar esse fenômeno de amplitude considerável tratado pelos heresiólogos antigos, dentre eles o mais importante foi Irineu de Lyon. O termo gnosis é utilizado 30 vezes no Novo Testamento, todas em sentido pouco relevante para a temática do gnosticismo. É interessante a advertência a Timóteo no contexto de uma exortação final, para que se evitem as objeções a uma pseudônimos gnosis, ou seja, um falso conhecimento ou falsa ciência professada por alguns que, por causa dessa falsa ciência, se afastaram da fé. Analisando o contexto dessa exortação, em 1 Timóteo 6,17,
percebemos, eu acho que eu anotei errado aqui, 6,17, percebemos que o autor chama a atenção dos cristãos abastados para que sejam ricos de boas obras e generosos. É temerário estabelecer uma relação entre essa passagem e o fenômeno do gnosticismo. Mas alguns estudiosos observam que os gnósticos eram, de fato, cristãos ricos e intelectuais que costumavam assistir à comunidade com seus bens, o que lhes permitia certa observância por parte das autoridades eclesiásticas. Não é possível estabelecer qual seja a falsa gnose tratada em 1 Timóteo, mas a relação com os cristãos ricos é bastante clara. A realidade eclesial dos gnósticos que encontraremos mais à frente é semelhante a destes desconhecidos cristãos ricos que perdiam sua fé. Em 1 Timóteo, provavelmente estamos na virada do primeiro para o segundo século. Temos no final do segundo século, acho que alguém está com o microfone ligado, eu pediria que desligasse o microfone, né? Temos no final do segundo século a adoção da expressão aletes gnosis, verdadeira gnose, por Clemente de Alexandria, no Egito, afirmando a existência de um conhecimento mais profundo, que ele contrapõe à falsa gnose. O alexandrino busca superar os excessos dos gnósticos, mas preserva a noção de gnose como uma contraposição a um conhecimento superficial, inicial. Orígenes depois vai chamar, né, os simpliciores, aqueles que têm um conhecimento superficial, cristãos com conhecimento superficial. Em Clemente, a verdadeira gnose não é reservada necessariamente a alguns, mas é vocação de todos os cristãos, os quais devem percorrer um caminho de formação guiados pelo Logos divino, o Cristo pedagogo. A relação entre Deus e o homem é concebida como persuasão, processo de convencimento, diálogo racional. Este diálogo parte da fé e se alimenta da fé, mas é profundamente racional em todas as suas etapas. Se, por um lado, a gnose não é necessariamente herética, por outro lado, há uma gnose heterodoxa em sua solução, no centro da reflexão e da teologia de um grupo de escritores intelectuais que atuou no cristianismo desde a primeira metade do segundo século. Irineu faz remontar os chamados gnosticoi a Simão o Mago, figura que aparece nos Atos dos Apóstolos. Essa informação não é de se desprezar, embora seja difícil verificá-la. Esses gnósticos não se apresentam inicialmente como uma seita separada do cristianismo, mas se consideram portadores de uma revelação especial, reservada a eles. O termo gnosticismo, como dissemos, surgiu na época moderna, no século XVII. Até então, os autores se referiam ao fenômeno utilizando somente o termo gnósticos, descrevendo-os como grupos heréticos do segundo século da era cristã. Acadêmicos protestantes logo sentiram a necessidade de reconstruir a história das heresias de maneira independente da ortodoxia católica. No século XIX, então, se desenvolveram vários estudos sobre o gnosticismo. Bauer é o primeiro grande estudioso do gnosticismo, seguido de von Harnack. Os primeiros estudos exploraram os elementos não cristãos do gnosticismo e procuraram uma derivação do Oriente. Bauer foi influenciado pela filosofia hegeliana e deu uma conotação bastante filosófica à sua interpretação do gnosticismo. Neste mesmo século, um grupo de estudiosos protestantes desenvolveu a Religionsgeschichtliche, a escola da história das religiões, método que busca a origem histórica das religiões, estudando a Bíblia e os escritos antigos a partir deste método. Von Harnack aprofundou as pesquisas sobre o gnosticismo, enfrentando o problema das fontes.
o que resultou em um enquadramento do gnosticismo na história dos dogmas cristãos. O estudioso coloca o fenômeno do gnosticismo como uma tentativa de produção teológica em termos de uma helenização do conteúdo judaico-cristão, ao mesmo tempo em que outras pesquisas com as quais o estudioso estava em diálogo apontaram para um gnosticismo não cristão. No século XX, Bossuet se distanciou do âmbito da história das heresias, introduzindo o método da Religionsgeschichte e defendendo uma origem pré-cristã do gnosticismo a partir de religiões babilônicas e iranianas. Na mesma linha da história das religiões seguiam Reitzenstein, grande estudioso do gnosticismo, que aprofundou as origens iranianas do mito do Salvador gnóstico. E depois o importante biblista Bultmann, que passou a estudar o Novo Testamento em conexão com a gnose, defendendo no Evangelho de João um contato e uma crítica à gnose. Essa reconstrução da origem paralela ou mesmo anterior do gnosticismo em relação ao cristianismo será uma tendência geral nos estudos anglo-saxônicos. A tese da independência da gnose em relação ao cristianismo foi consolidada por Hans Jonas em meados do século XX. O estudioso alemão de origem judaica iniciou seus estudos à sombra de Heidegger e Bultmann, dos quais foi pupilo, mas teve de fugir para os Estados Unidos, onde foi naturalizado e continuou suas pesquisas. Jonas aprofundou os estudos sobre o tema da relação entre gnose e a tarda antiguidade, procurando identificar a originalidade e a unidade do fenômeno gnóstico contra as teses precedentes da helenização e da orientalização do cristianismo. O estudioso chegou a conceber uma influência geral do gnosticismo na tarda antiguidade, abrindo caminho para amplos estudos sobre essa relação. Cristianismo e gnosticismo seriam duas espécies paralelas e independentes do mesmo gênero. O problema das fontes do gnosticismo se coloca primeiramente pelo fato de, até o século XIX, possuirmos basicamente o relato dos heresiólogos antigos a respeito desse importante fenômeno que envolveu o cristianismo em seu nascedouro. A explosão de estudos sobre o gnosticismo do século XIX partiu da crítica das fontes heresiológicas, mas alimentou-se também das descobertas de novas fontes, na busca de uma apreciação do gnosticismo em si mesmo e em seu contexto original, independentemente da opinião e da reação da grande igreja. É pacífico que os gnósticos tenham produzido uma grande quantidade de material escrito. Notem que nós utilizamos aqui o termo grande igreja, né? É um termo bastante utilizado para indicar a igreja, vamos dizer assim, ortodoxa, né? A parte ortodoxa da igreja entre os primeiros cristãos. Então, um termo usado pelos estudiosos de patrologia, a grande igreja, né? Para indicar a igreja na sua ortodoxia. Então, é pacífico que os gnósticos tenham produzido uma grande quantidade de material escrito e que tenham sido exatamente eles a iniciar uma reflexão teológica mais consistente sobre a mensagem cristã, em contraposição à qual muita literatura foi produzida a partir da segunda metade do segundo século. No âmbito dos estudos do século XIX, logo tratou-se de identificar e reconstruir as fontes diretas a partir das citações dos heresiólogos. A busca de fontes diretas, de exemplos de gnosticismo não cristão, encontrou apoio no Poimandres, obra do terceiro século, pertencente ao Corpus Hermeticum, até então considerada somente como literatura mística neoplatônica, muito apreciada em época renascentista. A obra, de origem egípcia, apresenta uma estrutura mitológica semelhante à do gnosticismo. No entanto, o Corpus Hermeticum
só pode ser conectado indiretamente com o gnosticismo. Foi de manuscritos coptos que surgiram as primeiras obras comprovadamente gnósticas preservadas integralmente, a saber, a Pistis Sophias, no Codex Askevianus, pergaminho do IV século, os livros de Geu, no Codex Brutianus, papiro do V século, publicados com tradução latina em meados do século XIX. Outro importante manuscrito adquirido no final do século XIX foi o Codex Berolinensis 8502, um papiro do V século, contendo o Evangelho segundo Maria, o Apócrifo de João, a Sabedoria de Jesus Cristo e os Atos de Pedro. Várias vicissitudes impediram a publicação da primeira edição, que só foi publicada no início da segunda metade do século XX. Enquanto esta importante descoberta foi colocada de lado, não só por questões práticas, mas também por preconceito de que se trataria de obras tardas e degradadas em relação ao gnosticismo, outra descoberta causou forte influência sobre os fautores do método da história das religiões. No início do século XX, o Ocidente entrou em contato com uma grande quantidade de textos maniqueus. Ora, Mani foi o fundador, no terceiro século, de uma religião destinada a ter muito sucesso no Império Romano. Mas os estudiosos da Religionsgeschichte estavam convencidos de poder reconstruir o suposto original do mito gnóstico do Redentor com esse material. Esses estudiosos também se alimentaram da literatura dos mandeus, considerados herdeiros do gnosticismo no Oriente, sempre na busca de reconstruir o referido mito, o mito do Salvador gnóstico, né? A maior limitação destes estudos foi a ausência de fontes e a consequente tentativa de manter a tese da existência de um gnosticismo pré- ou para-cristão, ou seja, um gnosticismo independente do cristianismo, a partir de materiais de conteúdo afim, mas muito posteriores. Uma consequência importante disso foi a desvalorização dos dados fornecidos pelos heresiólogos antigos. Por fim, uma descoberta em 1945 dividirá as águas em relação aos estudos. As areias do Alto Egito, em Nag Hammadi, no Nilo, a 450 quilômetros do Cairo, nos devolveram 13 códices de papiro datáveis do IV século, contendo mais de 40 obras, muitas das quais gnósticas. Os manuscritos provavelmente pertenciam a um mosteiro de fundação pacomiana, que há nas proximidades e que foi fundado no mesmo século. Por razões que nós ignoramos, os monges teriam enterrado toda a biblioteca de conteúdo gnóstico. A história da descoberta foi marcada por vários problemas que levaram a 30 anos de atraso nos estudos arqueológicos e a lentidão das publicações das edições críticas das obras descobertas. Esse atraso interferiu gravemente na avaliação das obras e em sua colocação no âmbito da literatura copta. Os primeiros estudos foram marcados pela parcialidade na investigação e precipitação nas conclusões. Um dos maiores problemas foi a datação precoce de alguns escritos, como, por exemplo, a Carta a Reginos e o Evangelho da Verdade, o qual chegou a ser atribuído ao próprio Valentino, datável, portanto, no suposto original grego, da primeira metade do segundo século. À medida que os estudos foram sendo realizados, surgiu a necessidade de reavaliação em favor de uma datação mais recente dos escritos de Nag Hammadi. Os estudos criteriosos de datação encontraram problemas relacionados à particularidade e à fluidez textual dos escritos coptos de Nag Hammadi, como observou o estudioso Camplani. Os estudiosos da Religionsgeschichte pensaram de encontrar a confirmação definitiva da independência e da pré-existência do gnosticismo em relação ao cristianismo, levando
há uma tendência maciça de rejeição de sua origem cristã. No entanto, após o longo período de disponibilização das edições para, enfim, poderem os textos serem estudados, não houve o resultado esperado, mas sim uma confirmação dos problemas já conhecidos antes. Então, aqui eu mostro para vocês, né? Essa é uma imagem de uma página, né, do Apócrifo de João, certo? O título está no final da obra, né? Eles colocavam um título no final da obra para proteger, porque poderia ser corrompida, né? Normalmente o título vai para o final da obra. Aqui tem os conteúdos, né, desses 13 códices. Então, o Códex 1, a prece do apóstolo Paulo, o Apócrifo de Tiago, o Evangelho da Verdade, o Tratado sobre a Ressurreição, o Tratado Tripartido. No Códex 2, é o Apócrifo de João, na versão longa, nós temos 4 versões do Apócrifo de João. Aliás, nós temos 4 manuscritos, né, e se identificam 2 versões, uma versão longa e uma versão curta do Apócrifo de João. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, a hipóstase dos arcontes, sobre a origem do mundo, a exegese da alma, o livro de Tomé, o atleta. Aí tem o Códex 3, né, mais uma versão, a versão curta do Apócrifo de João, o Evangelho dos Egípcios. Então, são várias obras, muitas das quais são gnósticas, mas outras não, né? Então, uma grande quantidade de obras foram, inclusive aqui, né, um pedaço da República de Platão, também encontramos aqui, dentre nessa coletânea, né? Então, aqui são as várias obras, né, descobertas em Nag Hammadi, né, seja uma descoberta preciosa para nós. O gnosticismo permanece, uma questão a ser resolvida. Teria tido origem pré-cristã a partir de uma religião iraniana? Seria um produto independente da insatisfação própria do período helênico? Chegou-se a teorizar, inclusive, uma origem judaica para um fenômeno profundamente antijudaico. Nag Hammadi é, sem dúvida, a principal chave para solucionar muitas questões sobre o gnosticismo, mas serão necessários ainda muitos estudos. O coptólogo Orlandi já denunciara, no início dos anos 90, que o carro, entre aspas, o carro já foi colocado adiante dos bois, fecha aspas. Referindo-se ao fato da ausência do necessário trabalho filológico para a correta colocação histórica dos textos no âmbito da literatura copta. 3 centros internacionais de estudo se dedicaram a realizar o longo e necessário trabalho filológico e exegético de base para a correta disponibilização dos textos de Nag Hammadi. O primeiro é o Círculo Berlinense para os Escritos Coptos Gnósticos. Depois, outro grupo é o Grupo Internacional com o apoio da Unesco, liderado por Robinson. E, por fim, um projeto sediado pela Universidade de Laval, no Quebec, no Canadá. As melhores e principais edições críticas, com tradução em alemão, francês e inglês, além de instrumentos como a edição facsímile dos códigos, é o resultado desses esforços. Longe de estarem estagnados, os estudos sobre o gnosticismo têm pela frente uma longa jornada, que está somente no início. Todos os estudos precisam ser revisados e redirecionados a partir da consolidação das fontes emergentes de Nag Hammadi. É por meio da tradução inglesa de Robinson que temos a versão portuguesa de toda a biblioteca.
Nós temos também algumas obras traduzidas por Bentley Layton. Na verdade, elas são traduzidas para o inglês, né, e foram disponibilizadas em português com um título não muito atrativo para os cristãos, que é Escrituras Gnósticas, né? Mas ali vocês têm uma obra importante, porque Layton, né, é um grande estudioso, e ali ele tenta, vamos dizer assim, desnudar um pouco, né, ele procura um contexto próprio, e aí a leitura é muito crítica, muito, às vezes um pouco difícil, né, porque ele não realiza a conexão, né, com o cristianismo, ele prefere não realizar essa conexão com o cristianismo, ele vê certa conexão com o platonismo, né, mas muito geral. Se vocês pegarem no meu livro, tem muitas traduções, né, de obras que estão lá no Layton, e vocês vão ver uma grande diferença, porque eu já sou da linha, né, de que o gnosticismo é um fenômeno profundamente cristão, né, está no contexto do cristianismo, logicamente de heterodoxia, mas no contexto do cristianismo. Então, as traduções vão variar por causa disso, mas eu sempre verifico, né, nas notas, vocês vão ver, eu sempre faço referência a Layton, porque Layton é um grande estudioso e resolveu grandes problemas do ponto de vista da língua. A gramática copta mais importante, inclusive, é a do Layton, né? Então, estamos só no início, né, desses estudos, mas faltam traduções diretas do copto para o português, tornando esse campo ainda mais inexplorado no âmbito nacional. Então, nós não temos, as minhas traduções no meu livro são as que eu tenha conhecimento, são as primeiras traduções diretas para o português, do copta para o português. Um importante congresso realizado em Messina, na ilha italiana da Sicília, em 1966, trouxe como resultado a distinção entre o gnosticismo propriamente dito e vários conceitos que circulavam antes da estruturação dos gnósticos descritos pelos heresiólogos. Então, Messina fez esse divisor de águas, né? Porque até então, como Bultmann, por exemplo, né, tudo era gnosticismo. Já depois de Messina, é preciso identificar, né, uma tendência geral a uma linguagem gnóstica, a conceitos que circulavam antes da metade do segundo século, e o pensamento propriamente gnóstico, né, que parte de meados do segundo século. A história dos estudos sobre o gnosticismo excluiu paulatinamente, seja a origem cristã do gnosticismo, seja a reconstrução dos dados dos heresiólogos antigos. Observa-se, no entanto, que uma lenta e séria reintrodução das soluções tradicionais acontece a partir de consistentes pesquisas. Isso não significa um retorno à visão sintética dos antigos, mas uma justa avaliação das informações de quem, no tempo e no contexto, estava muito mais próximo do fenômeno do gnosticismo. Longe de substituir os dados dos heresiólogos, a chamada biblioteca de Nag Hammadi deve ser estudada a partir de sua conexão com os dados antigos. Até porque grande parte das obras aí preservadas guardam alguma relação com o valentinianismo, que é um gnosticismo claramente cristão. E ele é amplamente tratado pelos heresiólogos. No sentido de enfrentar esse desafio, contamos com dois importantes instrumentos. A edição bilíngue, greco-latina e italiana, das fontes gnósticas, realizada por Simonetti, um estudioso italiano, que faz referência aos contatos com os textos de Nag Hammadi. E outra, né, do ponto de vista do estudo, né, do amplo estudo, a obra colossal de Antônio Orbe, né, em espanhol, ou seja, bastante acessível a nós, estudiosos brasileiros, né, Estudios Valentinianos, uma parte, né, dessa obra, inclusive você consegue
pela internet. São 5 grandes volumes, em que considera também os contatos com os textos recentemente descobertos. Quando ele fez as pesquisas dele, os textos tinham sido descobertos há pouco tempo, eles já poderiam estar editados, mas por causa daquele problema não estavam tão disponíveis. Mesmo assim, o que ele tinha na época, ele verificou, e essas conexões que ele faz são muito importantes. É natural que ambos os autores não tenham se proposto a resolver os problemas levantados pela descoberta da referida biblioteca gnóstica, mas já é possível notar vários caminhos de enquadramento das soluções, principalmente para o valentinianismo. Pistas que poderão ser frutuosamente seguidas pelos estudiosos, que, no entanto, ainda estavam revisando seus caminhos a partir dos novos impasses relacionados às antigas perguntas, já centenárias, da origem e do significado deste importante fenômeno religioso do início do primeiro milênio. Aqui tem outro problema, né? Eu falei que há uma tendência dos estudiosos anglo-saxônicos. Tem uma limitação, né? Muitos estudiosos anglo-saxônicos desconsideram o material em italiano e o material em espanhol. Então, já ficam excluídos esses estudos importantes do Simonetti e, principalmente, do Orber, né? Então, por causa de um certo, né, subutilização do material produzido em italiano e em espanhol pelos estudiosos anglo-saxônicos, também isso contribuiu para a falta de desenvolvimento dessas pistas importantes que ele deixava nessas obras. Já o contrário não acontece. Todos os estudiosos, normalmente estudiosos de língua espanhola, né, e de língua italiana, eles consideram todos os estudos de língua inglesa, alemã, então eles são mais completos nesse sentido. Pertencente a esse novo tempo é o estudioso Braque, observando que até mesmo Irineu se referia aos gnósticos como escola. Ele traduz tes logumenes gnosticae haereseus, né, com a escola dita gnóstica. Os gnósticos, segundo o estudioso, se intitulavam e eram chamados assim, por pertencerem a essa ou aquela escola gnóstica. Essa leitura não elimina o tom polêmico, mas está de acordo com a leitura de Simonetti, que opta por interpretar o gnosticismo como um fenômeno cristão, elitista, literariamente produtivo. Novos e interessantes estudos estão surgindo desta crise de interpretação do fenômeno do gnóstico, como a detalhada investigação de Chiaparini, exatamente como o método da história das religiões. O livro é Valentino, Gnóstico e Platônico, publicado em 2012. O estudioso se propõe a retornar às fontes heresiológicas antigas para reconstruir o valentinianismo, criticando o vazio que resultou dos estudos de do valentinianismo e setianismo, emergente dos textos de Nag Hammadi, né? Alguns estudiosos, né, dessa linha, eles tendem a ser muito críticos com essa ideia de setianismo, que foi o resultado de muitos estudos anglo-saxônicos a respeito de Nag Hammadi. Outro estudo interessante foi realizado por um estudo mais pontual, né, mas também muito importante, por Gaetano Lettieri, sobre o fundamento cristológico do mito gnóstico da teofania sobre as águas, em que identifica a profunda origem cristã do mito gnóstico, alertando para a importância de se responder ao porquê do mito e identificando o impacto da mensagem cristã, da divinização na solução gnóstica. Nós vamos ver lá na frente um pouquinho disso no exemplo do gnosticismo. O objetivo da presente reflexão não é só descrever a complexidade dos estudos a respeito do gnosticismo antigo, mas também lançar um olhar sintético sobre a sua fácies, a saber, a perceber quanto plural seja o gnosticismo. Basta ler os vários sistemas descritos por Irineu de Leão, no primeiro livro do seu Adversus Hereses. Como lançar um olhar sintético sobre o gnosticismo, uma realidade tão complexa e tão plural? Aqui optaremos por descrever brevemente um só sistema,
o que emerge do apócrifo de João e a sua reconstrução baseada nos heresiólogos antigos. Justificamos nossa escolha pelo fato de o apócrifo de João ser uma obra que parece ter servido de base para muitos outros sistemas, tendo tanto testemunhada por Ineu como amplamente preservado na biblioteca de Nag Hammadi, o que nos resulta em considerável segurança sobre a sua colocação cronológica. Bem, ainda um pouquinho. O apócrifo de João pode ser colocado com relativa segurança por volta do ano 150 depois de Cristo, utilizando-se de um recurso comum a outros escritos gnósticos. O autor propõe a obra como resultado de um encontro do apóstolo João com Jesus depois da ressurreição. O livro inicia-se com um diálogo entre João e um fariseu, que o questiona pelo fato de ter Jesus mentido e morrido abandonando. A reflexão de João, depois do diálogo, mostra o propósito mesmo da obra. Como foi, essas são as frases, né, que os questionamentos dele. Como foi determinado o Salvador? Por que foi enviado ao mundo pelo Pai? E para qual mundo, né, a palavra é éon, grego, nós retornaremos, né, mundo, século, né, era, são traduções da palavra éon. A palavra éon muito usada pelos gnósticos, né? Essas perguntas resumem todo o significado da angústia gnóstica. Nós não somos daqui. Deus nos enviou um Salvador, ele vai nos levar de volta ao mundo incorruptível. Então, nessa questão, nessa angústia, está muitas vezes a reflexão gnóstica. A salvação apresenta-se como um retorno à casa paterna. O autor anônimo do Apócrifo de João transparece o acentuado desconforto com a realidade, típico do helenismo da época. Continuando o relato, o apóstolo João, em meio às reflexões e inquietações, teve uma visão de uma criança, que depois se lhe apresenta como um ancião. A teofania se manifesta ao apóstolo como pai, mãe e filho. Na tríade apresentada, aparece a mãe no lugar do Espírito Santo, conforme outros textos gnósticos, atestando a antiguidade dessa obra. Então, essa trindade, chamada trindade gnóstica, né, muito antiga nos textos, né, já apresenta essa diferença em relação à ortodoxia, né, aparece a mãe no lugar do Espírito Santo. O interlocutor divino anuncia que explicará o presente, o passado e o futuro a respeito da geração que não se move, do homem perfeito. Essa palavra geração que não se move, né, é um termo só em copta, né, é uma geração que não muda, que não muda, né, de decisão, que não se corrompe. Essa expressão servirá a indicar em toda a obra os gnósticos, aqueles que vão se manter fiéis durante toda a penosa história do homem na Terra. A João é dada a missão de anunciar a mensagem recebida aos outros, talvez aos espirituais. O texto está corrompido, nós não temos, né, essa informação. A partir daí começa a descrição do mito gnóstico, que é a maior parte da obra. Então nós temos uma pequena introdução, né, em narrativa, e depois começa uma longa obra, né, que também é em narrativa, mas é uma narrativa fantástica, né, sobre essas histórias do surgimento do mundo, do pecado, da queda original, etc. Então, né, em resumo, né, inicialmente há somente a mônade divina, ou seja, a unidade divina inicial, sobre a qual o autor se desdobra em uma descrição filosófica, de forma similar à que se dará depois nos passos da Igreja. Eterno, invisível, incompreensível, imensurável, inefável, acima do divino e da perfeição. Não é limitado nem ilimitado, incorporal, etc.
A partir da primeira mônade surge Barbelos, uma figura feminina. Deve-se aqui pensar no fato de o Espírito Santo em hebraico ser um substantivo feminino, ruar, o que influenciou algumas sínteses desse tipo. De fato, o autor define o espírito virginal. Daí surgem mais 4 emanações, que com Barbelo constituem a vida eterna. Com Barbelo constituem a pêntade, né? Ou seja, 5 realidades, 4 realidades unidas a Barbelo, 5. Né? Então, são elas o pensamento, a presciência, a incorruptibilidade e a vida eterna. São pensadas, né, como emanações divinas. Esses 5 éons são andrógenos, ou seja, tem um componente feminino e masculino em si, resultando em uma décade de éons, ou seja, podem ser considerados 5 andrógenos ou 10 casais. Esses 5 éons são considerados o primeiro homem. Né? Esse grupo todo é considerado como, né, o primeiro homem. Depois Barbelo, olhando para o Pai, ingerado, a gênetos, a palavra, deu origem ao unigênito, monogenese. Então, nós estamos aqui no contexto de uma reflexão, né, que não deixe de ser profundamente cristã, né? Não se, mesmo estando no âmbito da heresia. Que não tem a mesma grandeza dela, mas é uma centelha da luz abençoada. Ele recebeu a unção do Espírito Invisível, Barbelo. A partir daqui, as emanações seguem sob a égide de Cristo, o unigênito, sendo elas logos, intelecto e vontade. O resultado são 10 éons, desde o Pai inefável até vontade. São 2 sequências divinas pela produção do Filho, que é considerado de forma diferente. Estamos diante da tríade anunciada antes, Pai, Mãe e Filho, que se desdobram em 10 éons, ou 5 éons andrógenos. É surpreendente como na reconstrução sintética de Irineu, no Adversus Héresis 1, livro 1, capítulo 29, transparece a estrutura apresentada no Apócrifo de João, do qual certamente é um resumo. A fidelidade de Irineu na descrição do sistema nos mostra como são importantes os dados que nos dá e que podem servir de referência para estudar as obras diretas de Nag Hammadi. Essas obras que recebemos agora, né, tardiamente. Saltamos agora para a queda original. Em todos os sistemas gnósticos, o pecado original aconteceu não na dimensão humana, mas na dimensão divina. O último dos éons é o responsável pelo pecado que deu origem ao mundo material. No Apócrifo de João, temos que Sofia, o último dos éons, deu origem a uma emanação imperfeita. Sofia quer gerar, mas não encontra o seu par. Nós estamos aqui já numa fase bem mais avançada, né? Porque daí outros éons foram gerados até chegar em Sofia, né? Então, Sofia é o último dos éons. E ela deseja gerar, né? Mas não encontra o seu par, que era o espírito virgem masculino. E o seu pensamento é produzido sem um par, quase que involuntariamente. Ela está querendo produzir, ela produz sem o seu par. O texto do Apócrifo de João denota que ela não conseguiu segurar o pensamento e teve de produzir sozinha, o que causou uma produção imperfeita. O pecado original é, portanto, uma forma de acidente. Em linha com o neoplatonismo, devemos entender aqui que a distância do centro da divindade é a causa da imperfeição. Irineu enfatiza em seu resumo que foi por ingenuidade e bondade que o erro aconteceu. Portanto, o produto foi ignorância e arrogância. O texto do Apócrifo de João concorda e explica que este erro causa a produção de uma emanação
que não preserva a imagem de Sofia. Então, aqui nós temos essa imagem do Pai inefável e dos éons, as emanações divinas dentro de Deus, né? Então, esse é chamado de pleroma ou pleroma, né? Essa plenitude de todas as coisas divinas. Então, o pecado de Sofia é uma saída para fora, né? Uma saída para fora do pleroma. Então, uma emanação que não preserva a imagem de Sofia e descreve o produto com metáforas. O Yaldabaoth é considerado rosto de serpente, rosto de leão, olhos de fogo. Sofia o expulsa do lugar, termo muito utilizado pelo gnosticismo, essa palavra lugar, né? Para indicar o pleroma, a plenitude, o lugar dos éons. Ela o escondeu e lhe deu o nome de Yaldabaoth. Este é o proto-arconte. Este se distancia do lugar e de Sofia. Na informação de Irineu, o movimento é o contrário. Sofia se envergonha e sobe para as alturas, onde ele não consegue mais vê-la. Então se sente só, né, Yaldabaoth, e acha que é o único Deus. A informação de Irineu sobre o apócrifo de João conclui-se descrevendo de uma forma sumária a criação do mundo e dos anjos pelo proto-arconte, encerrando com a citação de Êxodos 25 e Isaías 45:5 na boca do proto-arconte. Eu sou, abre aspas, eu sou um Deus ciumento e não existe outro além de mim. Estamos aqui diante, né, de uma das teofanias do Antigo Testamento, aqui aplicadas a esse Deus, né, secundário, né, e imperfeito gerado por Sofia. Então, aqui já denunciando a identificação gnóstica do Deus imperfeito e mau com Javé, né? Então, já estamos diante de uma das características do gnosticismo. A duplicidade. O Pai de Jesus Cristo não é o Deus do Antigo Testamento, né? Coisa que já foi, num período próximo, né, e provavelmente um pouco anterior, já tinha sido realizado por Marcion. Marcion tinha dividido, né? O Pai de Jesus Cristo não é o Deus do Antigo Testamento, e logo Marcion foi condenado por isso, né? E o gnosticismo propõe também essa mesma tese. O texto, note-se que o nome dado pelo apócrifo de João, Yaldabaoth, né, é uma forma resumida de Javé Sabaoth. O texto do apócrifo de João faz uma longa descrição dos anjos ou arcontes criados pelo proto-arconte, vários dos quais são nomes hebraicos. O gnosticismo é fortemente antijudaico, mas vários dos sistemas gnósticos são construídos a partir de uma exegese negativa dos primeiros capítulos do Gênesis. O apócrifo de João utiliza a fórmula, abre aspas, não é como Moisés disse, fecha aspas, quase em substituição ao evangélico, abre aspas, eu, porém, vos digo, fecha aspas. Então, mostra essa ruptura, né? Enquanto Jesus faz uma ruptura, né, de continuidade, né, uma ruptura porque até ele tem uma revelação, mas essa revelação agora é plena. Para os gnósticos há uma ruptura total, né? Não, Moisés não tinha razão. O que ele disse é tudo distorcido, né? A verdade não é aquela. Então o gnosticismo rompe com o Antigo Testamento. E Yaldabaoth, que corresponde ao Deus do Antigo Testamento, então cria os outros arcontes em uma espécie de imitação inferior do mundo pleromático, ao qual não tem acesso. Portanto, a sua criação é necessariamente inferior. Uma caricatura do mundo superior. Estamos quase terminando. Eu acho que o nosso tempo está aí meio já um pouco complicado, mas estamos quase terminando. Trataremos agora da narração da salvação, né? Simonetti notou uma proximidade
do Apócrifo de João com a descrição de outro sistema gnóstico em Irineu, em Adversos Eras, livro 1, capítulo 30. Trata-se, com toda probabilidade, de uma obra posterior ao Apócrifo de João, que retoma, mas simplifica toda a parte do sistema pleromático das emanações e se concentra na parte da exegese da criação de Adão e Eva. Isto prova tanto a antiguidade do Apócrifo de João como o seu poder de influência sobre as obras gnósticas posteriores. Nessa informação de Irineu, temos o nome Yaldabaoth para o proto-arconte e uma interessante teofania pleronática semelhante à do Apócrifo de João, quando o proto-arconte anuncia que é o único Deus. Como vimos na informação acima, Sofia reage dizendo, voltando aqui, acima de ti, abre aspas, acima de ti está o Pai de todos. Né? Quando o Yaldabaoth diz, eu sou o único Deus, né? Não há ninguém acima de mim, a Sofia responderia, abre aspas, acima de ti está o Pai de todos, o primeiro homem. Lembre-se que o primeiro homem era toda aquela primeira parte das emanações divinas, né? E o filho e o homem, filho do homem, né? Ou seja, o Cristo e todos os eram ligados a ele. Fecha aspas. No Apócrifo de João, temos a mesma situação relacionada ao momento em que Sofia se arrepende de seu erro. Ao ouvir a autoproclamação de Yaldabaoth como único Deus, Sofia se agita, uma referência ao Espírito que paira sobre as águas em Gênesis 1,2, e se arrepende. Ela é perdoada por um ato que remonta ao Espírito invisível. Uma voz que vem do pléroma diz, existe o homem e o filho do homem. Dessa teofania emerge uma imagem que é refletida na água. Aqui podemos imaginar que as águas dividem o pléroma da região inferior, onde habitava Yaldabaoth. Então, na cosmologia antiga, né, tem uma água lá no céu. Esse céu azul que a gente vê seria uma camada de água. Acima dela está o pléroma. Abaixo dela está o nosso mundo, né? E Yaldabaoth vive no topo desse nosso mundo, né? Vamos dizer assim, abaixo das águas. A teofania causa uma imagem refletida nas águas de cima para baixo. Então, aqui está a imagem, esse também aqui utilizo aquele estudo que eu falei do Gaetano Lettieri, né? Muito importante para a compreensão do mito gnóstico. Então, surge essa imagem, né? A partir da manifestação que salva Sofia, uma imagem humana, né? O homem. Lembrando que, né, o filho do homem, o homem, esse termo emblemático do Novo Testamento, os gnósticos estão tentando entendê-lo aqui. Lógico, em um contexto completamente herético, mas estão tentando explicá-lo e entendê-lo. Aqui, na manifestação das águas, também temos que imaginar o batismo de Jesus, né? Então, tem uma série de conexões importantes aqui. Então, a imagem é refletida nas águas, né? A teofania causou uma imagem refletida nas águas, de cima para baixo. Abaixo das águas, os arcontes veem a imagem e dizem, abre aspas, citando Gênesis, né? Criemos um homem a partir da imagem de Deus e da semelhança. Notem que o Antigo Testamento é todo interpretado de forma negativa, né? Então, aqui há a criação do homem, de Adão. É uma criação a partir da imagem que eles veem, né? Trata-se de uma exegese que une as duas narrações da criação do homem. O texto está corrompido e há variações nas 4 versões do Apócrifo de João que temos. Em minha tese de doutorado, fiz uma conjectura de reconstrução do texto da versão breve do Codex Berolinenses 8502, que traduzida soaria assim, abre aspas, criaram uma alma a partir da potência psíquica, fecha aspas. O texto está na página 75 e 76 do livro. O texto, né, segue em uma descrição detalhada e anatômica da formação do homem, né, que diz osso psíquico, tendão psíquico, carne psíquica, medula psíquica, sangue psíquico, pele psíquica.
A minha tradução diverge da maioria, pois concluo que o termo alma, psique, aqui utilizado, está sendo utilizado na função de adjetivo psiquikos, que na língua copta é formado de uma maneira bem particular, com um substantivo e uma conexão especial. A outra opção de tradução seria alma óssea, alma carnal, etc., mas eu a considero inviável. Eu acho que é mais lógica essa que eu fiz antes, né? Osso psíquico. A informação de Irineu em Adversos Héreses 1:30 nos diz que Adão e Eva foram criados primeiramente com corpos leves, definindo-os espirituais. Aqui uma referência, né? Inclusive, 1 Coríntios 15. Depois transformados em corpos pesados. O resultado da criação foi um homem que não podia se erguer. É nesse momento que, de forma concorde nas duas obras, há o engano de Aldabal. Sofia engana o protoarconte, sugerindo-lhe que sopre sobre as narinas do homem. Ao soprar, Aldabal passa ao homem a potência espiritual que estava aprisionada em si. Que é o texto que tem no livro, no meu livro, na tradução. Ao soprar Aldabal passa ao homem a potência espiritual que estava aprisionada em si. Dessa forma, os espirituais estão presos nos homens, mas nos homens psíquicos, né? Nos homens materiais, mas podem ser liberados pela gnose. Em síntese, o Apócrifo de João continuará com a narração das vicissitudes do gênero humano, destacando a existência de uma geração especial que reconhece em si a cintura divina e está destinada a voltar para o pléramo. Há, por fim, uma interessante seção sobre a salvação das almas, que eu analiso no meu livro, na página 89. Lá eu defendo a previsão de uma salvação universal no Apócrifo de João por meio da reencarnação. E tem um outro, eu estou me baseando também em outro autor que descobriu, né, teve essa hipótese da reencarnação, mas isso, na minha pesquisa, vai ganhar um significado bem interessante, né? O autor anônimo, então, apresenta dois grupos de homens. Um destinado a reconhecer imediatamente a sua própria identidade divina por meio da gnose, e essa seria a geração de Sete, e outro destinado a reencarnar até reconhecer a sua identidade divina, né? E aí também tem um elemento material, que é a casca, vamos dizer assim, do homem, que é o material, e esse é destinado à destruição. A notícia de Irineu, estou terminando, a notícia de Irineu sobre os ofícios em Adversos Héreses 1:30 apresenta certa afinidade com essa análise da seção sobre a salvação das almas do Apócrifo de João. A apresentação concluindo, né? A apresentação do Apócrifo de João aqui foi uma tentativa de mostrar como pode ser complexa uma solução gnóstica para um grande problema que muito tem em comum com as perguntas do cristianismo dos primeiros séculos. Por que o pecado? De que forma Deus nos salva? Quem é o Salvador divino e humano? De que forma retornaremos a Deus? Obrigado a todos, né, pela paciência. Então, aqui eu concluo essa apresentação, para um pouquinho do tempo, né, previsto. Não, está ótimo, está dentro do tempo, professor, maravilhosa exposição. E o seu trabalho não acabou, porque se o senhor já quiser dar uma olhadinha nas interessantes perguntas que eles lhes enviaram, são 7 questões que estão lá no seu WhatsApp. Então, só para fazer... Então, vamos ver aqui quais são as questões. Professor, o senhor pode olhar as perguntas com calma, enquanto eu dou uns avisos, se o senhor tem tempo para ler todas. Né? Pronto. Então, assim, todos sabem, a partir do dia 12 de junho é que nós vamos começar a disponibilizar os certificados. Eu vou colocar o link agora. Certo?
Quer que eu tire a apresentação aqui? Ou... Não. Agora seria interessante que o senhor voltasse só, vamos colocar só o seu rosto, né? Porque as perguntas não estão na exposição, então o pessoal consegue visualizá-lo melhor. E o link está aqui, e o Francisco Alisson está fazendo a chamada, enquanto isso ele vai colocar os nomes aqui que ele não identificou, né, o Alisson? E o senhor pode começar as suas respostas, professor. Então, pergunta 1. O gnosticismo surge exclusivamente no cristianismo ou existe precedentes antes, né? Aquilo que eu coloquei lá no início, né, sobre essa questão, é uma questão toda em aberto, né? Eu sou da tese de que o gnosticismo é um produto cristão, né? Mas essa tese hoje é minoria, né? É uma minoria, né? Realmente reduzida. A maioria tende a pensar que o gnosticismo existia antes por todos aqueles problemas que eu expus lá no início. No início da palestra do senhor, fez um aceno sobre o gnosticismo e 1 Coríntios 15. Sabe-se que por trás da palavra grega tinés existe um debate sobre quem seriam esses adversários que negam a ressurreição dos mortos. Conselman chega a falar em Corinto, nesse período, havia uma gnose em stato nascendi. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre 1 Coríntios 15, um eventual circo gnóstico em Corinto? Foge um pouquinho, né, do tema daqui, mas não dá. Alguns estudiosos, sempre anglo-saxônicos, imaginaram logo que esses gnósticos eram, que esses adversários de Paulo em Corinto, né, esses inimigos da ressurreição, vamos chamá-los assim, eram gnósticos, né? Alguns estudiosos vão mais além, principalmente os mais antigos, né? Mas, na minha opinião, não é possível, né, identificar nesses adversários de Paulo gnósticos. Já o problema está conectado ao anterior, né? Porque o gnosticismo é um fenômeno ali de meados do segundo século, enquanto o escrito de Paulo é muito mais antigo, quase um século antes, né? Então, não é possível que esse, na minha opinião, eu digo, porque tem estudiosos que acham que o gnosticismo é até anterior ao cristianismo, então para eles é fácil, de certa forma, fazer essa conexão. O que eu acho mais interessante na 1 Coríntios 15, né, nos estudos que foram feitos sobre 1 Coríntios 15, sobre quem eram esses adversários, o mais interessante que eu achei foi que eles negavam, não era exatamente a ressurreição, né? Eles negavam a morte. Lembra que Paulo diz que, né, que é preciso morrer para ressuscitar? Então, se não me engano, né, esse aqui eu já estou num campo um pouco mais da Bíblia, mas esse é um campo mais, né, de outros estudiosos, talvez alguém aqui esteja nesse campo da Bíblia. Mas é muito interessante essa tese de que o que eles negavam era a morte, né? Eles eram tão espirituais que eles achavam que não iam morrer. E quem morre são aqueles que não eram escolhidos, né? Então, por isso para eles não fazia o menor sentido a ressurreição. A reflexão, e há estudos sobre isso, né? A reflexão sobre esses adversários, né? Tá ligada às controvérsias judaicas sobre a ressurreição, né? Que afunda suas raízes no saduceísmo, né? Então, é por aí o caminho, mais do que pelos gnósticos, certo? Eu acredito que o caminho dos gnósticos seja equivocado, né? Para tratar desses adversários. Vamos para outra pergunta. É possível encontrar traços de um gnosticismo moderno no pensamento de alguns teólogos, uma espécie de atualização do gnosticismo? Essa é toda uma outra temática a qual eu não me dediquei, né? O neognosticismo. Com certeza há um neognosticismo, alguns até muito injustamente, né, foram analisar aí Papa Francisco, né? Então,
são questões que eu estou um pouco à parte delas, né? Meus estudos são do cristianismo antigo, então eu desconheço esses estudos sobre o neognosticismo, né? Mas é um tema tratado por outros estudiosos. Quarta questão. Há um distanciamento, sim, voltando só sobre a questão do neognosticismo, eu acho que a gente, né, poderia se vacinar contra qualquer neognosticismo estudando o gnosticismo antigo, né? Eu acho que o fascínio, às vezes, que dão certos estudiosos, né, a esse fenômeno antigo, alguns querem pensar que o cristianismo veio dele, né, que me parece um excesso, né, um grande excesso, mas é toda uma tendência de uma reflexão protestante, né, de que primeiro veio a heresia, depois veio a ortodoxia, né, é todo um caminho equivocado, né, bastante equivocado, porque o que está mais bastante certo nisso, né, é que muitas vezes a teologia ela é resultado de uma contestação da fé. Então, no caso do gnosticismo, isso aconteceu. Os gnósticos se lançaram no estudo de coisas bem complicadas, né? De alta teologia, e eles, eu gosto de dizer para meus alunos de patrologia, né? Quando um assunto não está bem definido do ponto de vista da fé, né? E aí eram vários os assuntos no cristianismo antigo que estavam nessa condição, né? Quem muito fala erra, né? Então os gnósticos eles eram faladores nesse sentido, né? Eles queriam explicar tudo e naturalmente com a ânsia de explicar, e eu vejo esses gnósticos como cristãos, não como pagãos, né? Eles são cristãos tentando explicar a fé. Então eles falam muito e eles erram muito, porque eles querem com elementos culturais da época tecer uma solução, e uma solução que ainda não estava pronta, que, né, ainda não estava maturada, né? Na verdade, aí entra aquela questão, né? Lex orandi, lex credendi, né? Então, as coisas estavam lá na fé, reveladas e encarnadas, vamos dizer assim, na igreja, mas a reflexão sobre elas ainda estava engatinhando e ainda tinha muito, né? O que crescer. Então, os gnósticos erraram porque eles tentaram, né? Eles tentaram por primeiro. Nesse sentido, esses estudiosos, principalmente protestantes, têm certa razão, né? Uma certa produção teológica se antecipou à produção ortodoxa, porque às vezes a produção ortodoxa ela foi exatamente para contestar a produção heterodoxa, né? Mas não faz o menor sentido dizer que a heterodoxia como é que se diz, antecipou, veio antes da ortodoxia. Isso é até contraditório, né? Porque a heterodoxia não pode, né, estar antes da ortodoxia. Ok. Passando para a próxima pergunta. Eu acho que eu estou na 5 agora. Na atualidade, qual ou quais são os principais estudiosos do gnosticismo, né? Bem, é uma quantidade muito grande, né? Mas a gente poderia citar alguns dos mais recentes, né? Você tem no mundo anglo-saxônico tem vários, né? Mas saiu um volume da Karen King, né? Tem o Braque também, tem a outro também bastante importante, né? Max, mas todos, a maioria, né? Aí você tem Leighton, que está mais focado na literatura, né? Mas é muito importante porque ele está trabalhando lá nas fontes, né? Então, são vários esses autores mais atuais, né? Eu mencionei que a Parini, porque ele está nessa linha Braque, né? Eles estão numa linha que eu acredito que vai começar a esclarecer, né, esses estudos. Tem o Camplani, o Lettieri dos italianos. Então, procurem sempre equilibrar um pouco, né,
anglo-saxões com estudiosos italianos, e eu recomendo demais que, mesmo são obras muito antigas, recomendo demais Orbe, né, para entender esses assuntos, e é acessível a nós porque está em espanhol, né? Orbe, você se assusta um pouco, né, porque é muito alto, né, foi professor da Gregoriana, é uma linguagem alta, mas se você superar o susto, né, vai lendo. E nós temos também um argentino, que agora me falta o nome, que é um estudioso que tenta continuar a linha de Orbe. Mas eu vou ficar devendo a vocês esse nome. Vamos lá. Existe relação entre a investigação gnóstica do Logos e de Fílon de Alexandria? Olha, Fílon, né, sem dúvida, Fílon, ele é uma espécie de precursor, né, de tudo aquilo que, do pensamento mesmo cristão, né? Os cristãos foram altamente influenciados por ele, começando pelo próprio Paulo, né? Então, Fílon é sempre uma referência importante, né? Alguns estudiosos sistematicamente vão primeiro verificar em Fílon para saber de onde vêm os pensamentos, né, cristãos. Então, Fílon de Alexandria é uma fonte, com certeza. Agora, a conexão dele, né, já começa que Fílon é muito antes do gnosticismo. Aí entra de novo a questão. Será que o gnosticismo começou no primeiro século, né, na virada? Esse é um grande problema, porque se você defende que o gnosticismo é contemporâneo ou pouco depois de Fílon, né, você pode tentar descobrir conexões aí, né? Mas são realidades bastante distintas, embora termos e conceitos que se acomodaram dentro do cristianismo remontam a Fílon, como a ideia de logos, né? De uma potência divina através da mediação da qual todas as coisas acontecem. Então, nossa ideia de Cristo como mediador universal vem de Fílon, né? Fílon tentando resolver um problema muito complicado, né? Porque como é que Deus irrompe na história, como é que ele se mete na história? E Fílon era um platonista, então ele queria criar uma harmonia entre Moisés e Platão, né? Então, ele trabalhou isso através dessa categoria do Logos, né? Uma categoria também das escolas helênicas, né? Então, sim, tem relação, né? Mas não é uma relação direta, né? É uma relação, vamos dizer assim, de pai para filho, né? Do pai dos conceitos, que é Fílon, para os cristãos que são influenciados por ele. Qual é a relação do cristianismo com teosofia, né? Eu diria, né, que tem uma relação aí de admiração, né? De inspiração, né? Porque a teosofia, né, ela quer, através de uma espécie de raciocínio, né, de Deus raciocinado, pensado, né, trazer conhecimentos meio que misteriosos sobre Deus. E o gnosticismo é uma tentativa de reflexão sobre Deus e sobre toda a realidade a partir de Deus, né? E aí é lógico, né? Há uma conexão, mas essa conexão ela é também ali muito acidental, né? E mais no sentido de que as teosofias elas vão buscar em parte a sua inspiração no gnosticismo, né? Então, eu acho que eu atingi aqui, né, o máximo das perguntas que chegaram para mim. Não sei se tem novas perguntas aí.
Não, são essas, professor, eu tenho que limitá-las, senão o povo se empolga e nós vamos ter atado. Ok. O meu papel aqui é de moderador e de censor. Professor Marcos, nós só temos a lhe agradecer. O senhor é o terceiro docente da Unicatólica que ministra uma conferência no nosso congresso. É importante também para mostrar a qualidade dos nossos docentes, aquilo que na filosofia e na teologia nós temos dado à academia brasileira, mas sobretudo à igreja no Brasil, né, na formação de leigos, religiosos e seminaristas. E a pluralidade desse congresso hoje se enriqueceu ainda mais com esse tema tão ligado à patrística. Professor Marcos, muito obrigado. Tem gente perguntando sobre o seu livro, como obtê-lo. Depois tem uns elogios mais extensos ali que eu vou lhe mandar pelo WhatsApp, porque o chat vai perdendo as mensagens, vai colocando para cima. Mas como acessar os seus trabalhos, onde eles aparecem mais frequentemente, como comprar o seu livro. Por favor, dê essas informações e também o senhor já pode fazer a sua despedida, porque agora são coisas protocolares depois disso. Eu coloquei o meu e-mail aqui no chat, né? Um e-mail, né, para ter mais informações. O meu livro não está nas livrarias, né? Porque ele é de uma coleção, né? É de uma coleção da revista que nós temos no Brasil, a revista científica, né? Não estou vendo aqui se está enquadrando bem. Está. Então, eu tirei a contracapa, né, que é a contracapa nossa da Unicatólica, né, mas nela também é interessante porque tem os resumos dos professores, né, da minha tese e tudo. Então, é dessa coleção, Cadernos Patrísticos, número 17, né. Então, tanto pode ser, né, obtida através da Cadernos Patrísticos, como também entrando em contato direto comigo, né? Que aí, no caso, quem não estiver aqui por perto, a gente manda pelos correios, ok? Mas, assim, nas livrarias não tem, porque é um estudo de um periódico científico. E agradeço a todos, né, a atenção. Para mim é sempre bom falar dessas coisas, principalmente tem quem escute essas coisas, né? Que eu sou apaixonado por elas, né? E eu vejo que as pessoas também gostam, né? Que são realidades do cristianismo antigo, as nossas raízes, né? E agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato e ter alguma informação a mais. Professor Marcos, então, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma alegria tê-lo conosco nesta manhã, na 13ª conferência. Bom trabalho para o senhor, tudo de bom para o senhor e sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. E agora, se o senhor quiser até sair da sala virtual, fique à vontade, porque eu só vou dar os avisos paroquiais. Obrigado, mais uma vez, e reitero, né, a todos que se cuidem nesse momento, e logo nós vamos estar de volta, se Deus quiser, à normalidade, que Deus proteja a todos nós e as nossas famílias. Amém, amém. Grande abraço. Abraço. Meus caros, então, eu já coloquei o link do portal de certificados a partir do dia 12. Podem começar a conferir lá. Estou colocando de novo aqui o link. Só devem mandar seu nome completo aqueles que estão ali, ó, o Alisson. Suba um pouquinho o chat. O Alisson Guedes colocou a lista dos nomes que ele não conseguiu identificar. Só coloquem o seu nome ali, abaixo, completo, se o seu nome está nessa lista. Tem gente que não presta atenção, fica colocando o seu nome sem necessidade. Então, não polua o chat. Coloque só o seu nome ali, tá bom? É isso, meus caros. Amanhã, conto com a presença de vocês, com a participação na nossa 14ª conferência, um pouco mais ligada ao tema da filosofia, os limites da liberdade em questão, aspectos positivos e problemáticos da filosofia política de John Stuart Mill, com o professor Dr. Átila Amaral Brilhante, da Universidade Federal do Ceará. Meus caros, um grande... Quem não fez inscrição para essa palestra, mas participou, receberá o certificado. Mande um nome completo e CPF para o Alisson. O ideal é que sempre se inscrevam também para facilitar o nosso serviço.
Mas se alguém, porventura, entrou e não tinha feito a inscrição, entre em contato com o Alisson para ele acrescentar na tabela que está com ele, tá bom? Grande abraço a todos, tudo de bom, fiquem com Deus, até amanhã.